Amores, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje é o nosso dia 12 de 40, enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai repassando rapidamente o que nós vimos, aí na nossa aula de ontem. Então vamos lá. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a autoestima, a nossa evolução e o autodescobrimento. Bom dia, Flávio. Caiu aqui a live, eu reabri. Vou repassar rapidamente o início para poder ficar gravado e vamos em frente. Então, ontem nós vimos a questão da autoestima, a nossa evolução, o autodescobrimento, a importância que a autoestima tem no nosso processo de aprendermos a amarmos ao próximo como a nós mesmos. Porque se não houver um equilíbrio, uma harmonia na maneira como nós nos amamos, nos estimamos, então a gente vai ter um desequilíbrio aí no dar e receber. Também vimos a questão da alma, do perispírito e da sua influência na matéria. Ou seja, nós vimos aí toda a questão dos corpos energéticos que a gente está aprendendo, o quanto o nosso sistema corpo, mente e espírito ele é totalmente integrado e que no fim a mente, os pensamentos e sentimentos é que regem tudo aí no nosso sistema. Gente, caiu, eu não sei o que aconteceu, apareceu uma mensagem que eu estaria usando uma informação que é de outra pessoa, eu não entendi exatamente o que foi que eu posso ter falando da transição planetária e do progresso moral. Mas vamos em frente, certo? Então vamos repassar rapidamente a transição planetária, as diversas categorias de mundos habitados, que são primitivos, intermediários. Temos os primitivos, temos também os intermediários, que são provas, expiações e regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes, divinos e angelicais. Nós estamos no momento onde nós estamos passando de provas e expiações para a regeneração. Então, a chave dessa transformação é o desenvolvimento moral e é o que nos faz aí evoluir. E a gente não precisa se preocupar em ser perfeito. O que nós precisamos é começar a ter mais inclinações e uma mais predisposição aí a esse desenvolvimento moral. Vem muito aqui a questão do autoconhecimento. Então, mais pessoas se permitindo passar por um processo de autoconhecimento e desenvolvimento da inteligência emocional. Falando um pouquinho agora então sobre as promessas da nova era, a gente vai revisar rapidamente. Nós estamos vivendo então esse momento da transição planetária, onde as gerações se misturam, a geração antiga e a geração nova, que vai trazendo novos conceitos, novas ideias. O ponto de inflexão atual que nós estamos vivendo no planeta, ele é extremamente significativo. Para a gente ter uma ideia aí de comparação, a gente fala nós tivemos uma mudança de era, de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, quando houve a questão toda a questão do homem das cavernas, e se tornar um homem civilizado, e então agora de homens civilizados nós vamos nos tornar homens espiritualizados. Continuaremos civilizados, óbvio. Então o que vai fazer a diferença aí nessa nova geração é o progresso moral. O que é a moral, gente? Conjunto de valores que regem as relações sociais e a conduta do ser humano. Então, a inteligência e a razão precoces, então aquelas crianças que já têm uma capacidade de argumentação, de cognição, de entendimento, de visão, já muito assim, desde cedo, sabe aquelas crianças que conversam que parece que é adulto, né? Um sentimento inato do bem e crenças espiritualistas, então muito importante, essa visão, a visão do processo de encontro com o self, ativação da identidade da alma e também o posicionamento sistêmico, entendendo que você faz parte de um universo muito mais amplo, de uma existência muito mais ampla, que inclusive caminha aí na seara que é os campos, né, extrafísicos, que são nada mais do que diferentes estados de matéria, a questão aí do nosso espírito. Certo? Falar um pouquinho aqui da questão do atraso moral também. Voltando a falar um pouquinho da questão da inclinação para o bem. Então, hoje a gente vive num mundo de provas e expiações, onde a gente tem uma inclinação aí um pouco mais para até uma certa conivência com algumas questões. Então, a gente precisa entender
que o ser humano, o que vai fazer a gente evoluir, então, é a inclinação para o bem. Aceitar e buscar o bem. Tudo que a gente aceita, de alguma forma, a gente está assumindo que aquilo está certo. Então, a gente lembrar que sempre a busca do bem. Não basta só ser bom, a gente também tem que olhar o que não é bom e sanar aquilo, como se a gente estivesse ao mesmo tempo plantando sementes de luz e limpando as ervas daninhas. Certo? Então, o atraso moral, ele acontece como? Com a revolta contra Deus, a recusa em reconhecer um poder superior à humanidade, a propensão instintiva às paixões degradantes, sentimentos antifraternos, orgulho, egoísmo, inveja e apego a tudo que é material, sensualidade, cupidez, avareza. Então, tudo que vai tirando o quê? A gente já falou sobre isso. Tudo que vai tirando a gente da harmonia, do centro do controle do nosso ser. Todos os aspectos que vão tirando a gente do centro do controle do nosso ser, eles são, vem aqui, degradantes para a alma, porque eles impedem que a gente tenha os processos neurológicos, comportamentais, emocionais, psíquicos, que vão levar a gente à evolução. Como que isso acontece? A nossa essência moral está na alma. Os nossos registros emocionais e comportamentais ficam gravados no perispírito. E isso a gente leva para fora do corpo físico, quando a gente ocorre o desenlace do corpo físico. Então, o que acontece? O corpo físico, ele é o veículo de interação com o plano físico. Somente isso. Então, a gente tem que lembrar que toda evolução que a gente tem no plano físico, a gente vai carregar na alma e no perispírito. Então, por isso que é tão importante, por isso que existe essa experiência no planeta Terra. E ela é tão importante. Ela é importante porque ela propicia a evolução do nosso espírito e da nossa alma. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as crianças da nova era e as características dessas crianças especiais, tá? Aqui, primeiro a gente vai fazer um geral e depois a gente vai falar um pouquinho aí, ao final, sobre as índigo, cristal, etc. Então, vamos lá. Existem basicamente 4 tipos Vamos lá, não é o tipo da criança que a gente faz a classificação, mas elas têm tendências de comportamento dentro dessas classificações que a gente faz de cristal e índico. E esses 4 tipos também podem se combinar, tá? Então, como se fossem 4 tipos de missão, fossem crianças missionárias e fossem 4 tipos de missão. Então, são as crianças humanistas, olha só que interessante. Então, as crianças que têm um perfil do arquétipo cuidador, que vem para ajudar, sabe? Sempre tem algumas crianças que... Eu conheço uma pessoa que tem 3 filhos. E a filha mais nova é aquela que... a pessoa se machucou, vai pegar o band-aid, vai ajudar a sarar. Então, essa criança já é uma criança humanista. Então, aquela criança que realmente é mais solícita, aquela criança que vê alguém chorando, quer consolar... São as crianças humanistas. Então, são generosas, são gentis. Lembrar que as crianças da nova era não necessariamente elas vão ser obedientes. Elas tendem a ter até em alguns níveis uma certa arrogância, porque são almas muito antigas, tá? Então, lembrar disso, tá? Que mais? Como que a gente vai lidando? Ao longo aqui, eu vou trazendo algumas ideias de como a gente lidar com essas crianças, tá? Conversar naturalmente. Então, lembrar que a linguagem tem que ser uma linguagem articulada, porque essas crianças são almas articuladas. Então, a gente tem que começar a realmente estudar a comunicação. Segurança psicológica é muito importante. Lembra que nós vimos aí as 3 necessidades? A nutrição física, a necessidade do abrigo e segurança física e a nutrição emocional. São esses 3 níveis de segurança supridos, de necessidades supridos, que vão trazer a segurança para a criança. Muito importante. E em algum nível, a gente tem que entender... Isso eu estava preparando ontem e eu estava até fazendo algumas perguntas aí para os meus mentores. Em algum nível a gente tem que entender que nós temos que nos transformar também nessa nova consciência. Então a gente tem que entender que as crianças não vieram só para transformar o mundo. As crianças vieram também para transformar as pessoas que já estavam no mundo. Então,
a gente tem que começar a entrar naquele aspecto que a gente falou aqui, ó, do progresso moral. Inteligência e razão, aliados a um sentimento inato do bem e uma consciência de espiritualização. Nós aqui, talvez que estamos aqui neste exato momento presentes ao vivo, temos já um pouco de consciência, mas a live vai ficar gravada. Se você é uma pessoa que não tem um estudo de autoconhecimento, de desenvolvimento da inteligência emocional, da espiritualidade, então fica aí um convite para que você faça esse processo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, para que você possa expandir a sua consciência e ir trazendo cada vez mais recursos para conseguir lidar com o seu pequeno, com a sua pequena, certo? Que mais? E aí vem aqui, ó, o desenvolvimento moral, novamente, que é o quê? Refinar as virtudes. E aí vem, eu trouxe uma lista de virtudes muito importante, tá? Que essas daqui eu chequei com os meus mentores. Eu trouxe uma lista de virtudes que, olha só, tolerância, a paciência, humildade, abnegação, perdão, desprendimento e visão prospectiva. Então, o que acontece? Tolerância, paciência, humildade, abnegação, perdão, desprendimento e visão prospectiva. Então, o que é isso? O desprendimento ele vem muito ligado ao perdão, porque a gente tem que começar a liberar a nossa malinha de algumas coisas, entendeu? Tem que começar a liberar a nossa malinha de algumas coisas. E aí, o que acontece? A questão do desprendimento é justamente isso, entendeu? E a visão prospectiva, o que é? A gente tem que começar a virar algumas páginas na nossa vida. Então, faça essa reflexão. Que páginas que tá na hora de eu virar na minha vida? Porque a gente precisa o quê? Andar pra frente. Andar pra frente. Visão prospectiva é isso, tá? Aconteceu aquilo, mas eu estou aqui agora. E eu tenho esses recursos agora. O que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Onde que eu quero chegar e como eu posso usar esse momento atual que eu tenho para chegar da melhor maneira no final dessa estrada, de forma que eu consiga me libertar das coisas que estão atrasando a minha caminhada. Então a gente tem que ser, uma atitude inteligente, é um desafio emocional, mas à medida que a gente vai avançando aí na nossa consciência, a gente vai conseguindo evoluir nisso. Então, são 4 tipos de crianças, eu falei das humanistas e já entrei nessa questão de como lidar. Então, tem as crianças mais cuidadoras, que são essas humanistas, tem o segundo tipo, que são as crianças mais artistas, elas também têm uma inquietação especial, porque elas geralmente são crianças mais sinestésicas, então a gente tem muito a geração Índigo e Cristal, elas são crianças, eu até coloquei isso mais pra frente, mas eu já vou falar. São crianças que elas têm, os processos neurológicos são muito mais desbloqueados que na gente. Porque a gente tem que lembrar o quê? Nós temos o véu do esquecimento, nós temos uma limitação do nosso invólucro físico de acordo com o grau de adiantamento do nosso espírito coletivamente falando. Nós temos também uma evolução do nosso perispírito de acordo com o grau do nosso perispírito, de acordo com o grau da nossa alma. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar de espíritos mais avançados virem para o planeta, é natural que tanto o invólucro perispíritico dele, quanto o invólucro físico, sejam mais avançados sutilmente, levemente. E esse avanço, ele se apresenta como? Em processos neurológicos mais livres. Só que a gente não tem na nossa estrutura social, cultural e científica hoje ainda o entendimento para lidar com esse outro nível de performance. A gente está falando de uma geração de crianças superdotadas. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Então, a gente tem que ter essa inteligência, essa sensibilidade, certo? Terceiro, crianças conceituais. Então, são crianças... A criança artística ela é mais ligada à parte de artes e mais visual. As conceituais são mais ligadas à parte de música, são mais ligadas à questão auditiva, certo? Então, são crianças também muito solidárias, que têm um trato social muito aguçado, e a gente percebe que todas essas crianças, elas têm um pouco de cada característica. Eu tenho crianças próximas a mim, da minha convivência familiar, que tem todas essas características. Todas, sem tirar nem pôr. Mas a gente tem que lembrar também de cultivar e de manter isso, tá? Então a nossa responsabilidade é tomar cuidado para a gente não sufocar essa tendência tão
pura e verdadeira, tão autêntica e tão poderosa dessas almas adiantadas e avançadas, porque a gente não entende, a gente acha que não tá certo, e a gente quer enquadrar as crianças num padrãozinho já pronto, e não existe, o padrão vai mudar, a gente tem que começar a entender isso, o nosso padrão tá dando um salto. Então a gente tem que permitir o quê? Que essas crianças elas consigam amadurecer e crescer, preservando esses talentos e habilidades, capacidades e estimulando. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou trazer mais algumas dicas, tá? Então, e também temos as crianças interdimensionais ou transdimensional. Se a gente for levar para uma visão aí do médium, são crianças que têm a mediunidade mais amplificada, mais aberta. Então a capacidade de ver espíritos. Nossa, então ver espírito. Mas é uma vez que a gente vai se lembrar que espíritos são diferentes estados de matéria. Então a criança, ela tem uma capacidade que nós, no nosso nível de adiantamento, ainda um pouquinho, um passinho para trás, não conseguimos. Ela consegue ter essa habilidade de enxergar e perceber esses diferentes estados de matéria. Então ela é uma criança, vem muito mais a questão assim, que ela tem muito provavelmente um perispírito mais fluídico, e ela tem um corpo físico com... Lembra que a gente viu que a gente só usa 10% da nossa capacidade aqui no nosso lobo frontal? Células que vão despertar e vão se ativar quando a gente começar a se desenvolver espiritualmente. Então essas crianças, elas já têm muitas dessas células já ativadas. E é uma coisa natural. É como se a gente fosse naturalmente começar a perceber esses diferentes estados de matéria. E voltando para aquela analogia da água. Tem água, tem vapor de água aqui no ar neste momento. Só que a gente não consegue enxergar. E essas crianças, elas têm capacidade de enxergar. E elas também identificam aura. E elas conseguem captar sentimentos. Então, são crianças que até em algum nível telepáticas. Porque você consegue captar. Eu tenho uma conexão muito forte com a minha avó. Então, é muito engraçado. Porque eu tenho uma coisa de telepatia com ela que é impressionante. Já chegou ao ponto de falar assim, de eu virar pra ela assim, você tá pensando isso? Aí ela fala assim, pelo amor de Deus, a gente não pode nem pensar mais perto de você, não sei o que. É muito interessante. Então, assim, é real. E é uma coisa é natural. A gente lembrar sempre que é como se nós fôssemos é como se fosse antena de telefonia. É como se nós fôssemos uma antena. E as ondas estão aí. As ondas estão aí. Só que o que vai dar o caráter, a qualidade do que a gente capta ou não capta é o que a gente tem no nosso eixo íntimo, que é o desenvolvimento moral. Por isso é importante, porque quanto mais eu desenvolvo o meu eixo íntimo de uma maneira positiva, construtiva, edificante, mais eu vou me conectar com o quê? Com as ondas e frequências aí positivas, construtivas, edificantes. Por isso a importância da nossa reforma moral. Certo? Então, por que as crianças especiais tendem a ser hiperativas? Justamente por isso, porque elas são almas velhas com dificuldade de se adaptar às limitações da Terra e da tenra idade. Eu já fiz caso de atendimento com criança que tinha esse perfil aí da arrogância, e bem acentuado, porque criança que... Eu sou dono da minha vida, mas aí você não tá falando de um adolescente, você tá falando de uma criança de 5 anos, entendeu? Não, eu decido. Querida, você tá na Terra há 5 anos, já tá querendo tomar uma decisão assim, daqui a pouco vai, com 6 vira CEO, né? Com 6 vira CEO. E aí, precisa ser feito um ajuste, e eu vou falar sobre isso agora, para que essa criança, essa alma, ela precisa entender que, legal, você é uma alma antiga, madura, mas hoje, neste exato momento, você está vivendo uma experiência num corpo físico de uma criança, na cultura, na sociedade do planeta Terra. Então você precisa o quê? Se acalmar aí um pouquinho e entender que existe um processo do seu corpo crescer, do seu perispírito acoplar no seu corpo físico, e aí então você vai poder se expressar. É uma coisa de quero me expressar, eu quero trazer a mensagem que eu vim falar para o mundo. Então a gente lembrar disso. Então são almas velhas, certo? Que têm dificuldade de se adaptar às limitações da tenridade
nos aspectos físico, mental, emocional e comportamental. Neurologicamente falando, os processos neurológicos dos sistemas representacionais, o que é isso? A capacidade de ver, ouvir e sentir. Então a gente lembrar como que funciona isso. São 3 pessoas que vão numa praia. Um é mais visual, o outro é mais auditivo e o outro é mais sinestésico. O visual vai chegar na praia e vai falar assim, nossa, cheguei lá, era uma areia branquinha, um céu azul, o mar tava assim, um verde azulado, transparente, a coisa mais linda, umas nuvens assim, mixando com o azul do céu, e eu vi ao fundo uma mata verde, um verde lindo lá no fundo. Percebe que a pessoa, ela bateu uma foto do lugar para você, da praia. A segunda pessoa, que é mais auditiva, ela vai lá, ela vai chegar na praia e fala assim, ai, nossa, foi tão gostoso, o som das ondas no mar indo e vindo me relaxou tanto. Tinham gaivotas que elas passavam de vez em quando e faziam e cantavam. Até a brisa, eu sentia assim o sonzinho da brisa, tava uma delícia, foi muito gostoso, que dia gostoso. E a pessoa mais sinestésica vai falar assim, nossa, cheguei lá, a melhor parte foi a hora que eu pus o meu pé na areia e senti aquela areia gostosa massageando a sola dos meus pés. Aí eu fui caminhar na beira do mar, senti aquela água fresca que vinha assim e energizou meus pés. Uma brisa, nossa, o sol estava tão gostoso, eu sentindo o sol assim na minha pele, uma brisa gostosa. Então você vê que cada um registrou, os 3 estavam no mesmo lugar, só que cada um registrou de uma forma. Então as crianças, hoje em dia, elas têm todas essas capacidades muito mais acentuadas, porque o cérebro, ele está num outro nível de performance, certo? Que é natural. Porque a gente tem processos neurológicos que a gente está começando a estudar aqui, vamos ver como é que vão ser nas próximas aulas, a gente ainda tem aí mais quase 20 dias juntos. A gente tem processos neurológicos que precisam começar a ser ativados e expandidos para que ocorra então esse processo de coletivo, de expansão da consciência e até essa capacidade de a gente começar a naturalmente lidar com todas essas diferenças fluídicas, todas essas diferenças de níveis de estado de matéria e por aí vai. Tá fazendo sentido para vocês? Comentem aí. Quem estiver assistindo gravado, depois lembre de comentar. Então é isso. Que mais, gente? E aí eu fui olhar um pouquinho qual que era a forma da gente lidar com isso, tá? Porque quando eu trabalhei com essa criança, eu trabalhei com reiki. E até os meus mentores falaram para mim, eu tô fazendo um curso para me formar em mestra de reiki para poder dar aula, porque especificamente o reiki, a captação da energia cósmica e sendo direcionada para as glândulas, porque as glândulas elas são responsáveis por regular as funções do corpo. E como que eu vejo isso então? Os papais, mamães vão começar a ativar aí a energia do reiki para poder fazer aí a aplicação de reiki nos seus filhinhos. Por quê? Do 0 aos 7 anos ocorre o quê? O acoplamento do perispírito no corpo físico. Não é uma coisa que acontece, o neném nasceu, pum, encaixou o perispírito no corpo físico. Não, isso é um processo que demora anos para ele ser totalmente acoplado. Então, precisam ser feitos muitos ajustes energéticos. E o reiki, ele vai ajudar. Lembra que eu vi na terapia multidimensional, que eu falei para vocês, que eu vi a visão dos diversos corpos, assim, como se fossem fatias de pompuma? E olha que interessante, eu cheguei a perguntar ontem para os meus mentores, quando eu estava fazendo a live, se terapia multidimensional também. Assim, todas as técnicas, elas agem, tá, em diversos níveis. A terapia multidimensional é realmente extremamente completa, tá? Mas veio muito forte a questão do reiki, porque o reiki, ele é uma técnica que muito facilmente a gente consegue manipular a energia cósmica. E aí é essa energia cósmica imantada nos chakras das crianças que vai fazer auxiliar com que o perispírito se acople pacificamente, harmonicamente
no invólucro físico, tá? Que mais? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nova pedagogia para a nova geração, que é a educação ligada ao desenvolvimento e os métodos de assimilação para essas novas crianças. Eu não falei no começo, mas eu vou falar aqui agora. Eu usei como base esse livro aqui do Divaldo Franco, tá? A Nova Geração. Então eu tive uma bibliografia de base de um expoente do Espiritismo. Eu trouxe muita informação que eu vi com os meus mentores também. Então, só para a gente entender aqui como é que foi construída esse conteúdo. Então, ele fala aqui, então eu trouxe aqui a questão dos sistemas representacionais, como que a gente vai fazer para estimular essas crianças. Então, tem 2 pontos que eu trouxe aqui, o foco e a disciplina. O que a gente precisa? A gente precisa canalizar essa energia dessas crianças e também ajudar a desenvolver os outros aspectos que ainda não foram desenvolvidos. Então, uma criança que ela é muito visual, que ela não é muito auditiva, a brincadeira de cabra cega, por exemplo. Tá? Uma criança que precisa desenvolver o visual, que é muito auditiva. Como que você identifica uma criança auditiva? Aquela criança que você ligou o liquidificador, a criança põe a mão no ouvidinho e começa a ficar irritada e reclamar. É uma criança muito auditiva. E aí, o que acontece? Como que você vai trabalhar isso? Atividades visuais para ela desenvolver os outros sistemas representacionais. Então, você tem que colocar livrinho de pintura, livrinho de desenho, livrinho de forma geométrica, muita caligrafia, tá? E aí, até trouxe aqui, ó, a questão da psicomotricidade. E aí, as crianças sinestésicas... Gente, para desenvolver sinestesia, é tato, paladar, olfato. Então, assim, é o carinho mesmo. É a nutrição afetiva. Certo? Então, olha só. Então, eu falei aqui, agora eu quero falar um pouquinho sobre a psicomotricidade. Essa parte aqui dos sistemas representacionais não está no livro. A psicomotricidade também não está no livro. Essa parte não está no livro. Mas ele fala muito sobre a questão do sistema educacional, que antigamente ele era um sistema educacional bem rudimentar, assim, que achava que... Lembra que antigamente tinha palmatória? Então, o castigo, sair desse castigo e ir para um sistema, uma metodologia educacional mais gentil, mais amorosa. E aí eu trouxe aqui, então, para melhorar a psicomotricidade, que são as funções motoras aliadas às questões psíquicas das crianças. Serotonina, dopamina, ocitocina vão sendo liberados nessas atividades de psicomotricidade. Que é o quê? Tudo que faz as crianças se movimentarem, certo? Então, para a gente trabalhar a psicomotricidade nas crianças, a gente trabalhar dança, certo? Então, criança que dança, tem que estimular a criança a dançar. Tem que estimular a criança a pintar, tem que estimular a criança a mexer com massinha de modelar, certo? Que isso também vai trabalhar essa parte sinestésica. E eu trouxe até uma coisa nova que eu tenho percebido e eu tenho certeza que vai se abrir. Inclusive, não por acaso eu comecei a praticar no passado, que é a yoga, certo? Então, a gente entender que a yoga, ela é uma filosofia de vida, ela tem até aí uma vertente ligada com a religião hindu, porém, a yoga também é uma prática de atividade física muito, 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 muito completa, tá? Pela minha experiência com a yoga, já falei várias vezes para vocês aqui, o que eu percebi? A yoga, ela tem, assim, a variedade de movimentos e a intensidade, a variação de intensidades que você tem e também da respiração ao longo de uma prática de yoga, é como se você tivesse assim, você tem exercícios mais intensos aliados a exercícios mais sutis. Você tem exercícios de mais força aliados a exercícios de menos força. Ao passo que você também faz um processo de alongamento. Então, você trabalha toda a parte dos seus tendões, dos seus músculos. A gente vai entrar aí no quê? No processo de irrigação das células, certo? Então, o sistema circulatório, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer sangue com nutrientes e oxigênio para as células. Percebeu? Então, tudo isso integrado em uma prática só, que é yoga. O que acontece? Tudo isso vai gerando uma liberação de processos bioquímicos no cérebro muito completa. É como se você... Eu vou falar como vem aqui para mim, respeitosamente, que é uma analogia simplificada para que a gente possa entender. É como se você fosse fazer uma salada de frutas e aí você conseguisse colocar muitas frutas nutritivas numa mesma refeição.
percebe? Então, pra gente entender. São questões que eu acredito que eu venho pelos meus estudos, isso tudo também lembrando que eu validei com os meus mentores, sempre lembrando, gente, de respeitar as questões dos estudos científicos. A gente está falando aqui de um olhar integrativo, de terapias integrativas, de métodos complementares aí para ajudar os nossos pequenos, tá? Então, assim, eu acredito que realmente a gente vai ter. Antigamente, o Reiki, nas civilizações antigas, Lemúria, nas primeiras civilizações do planeta, o Reiki ele era ensinado na escola. Pra gente ter uma ideia. Ele basicamente é uma técnica que ajuda a gente a captar a energia cósmica e trazer ela aqui difundir ela aqui no nosso corpo físico, auxiliar no nosso corpo físico. É muito gostosa, é muito legal. Então temos a yoga, temos a pintura, temos a massinha, temos a dança, temos o desenho, temos a brincadeira da cabra cega para a criança desenvolver o auditivo. Vem muito assim, ontem quando eu tava montando, sabe você ir num parque e fazer a brincadeira da cabra cega? Você fala desse lado, para a criança ir desenvolvendo isso aqui, dessa parte dos labirintos auditivos, essa percepção espacial, tudo isso vai ajudar, certo? A questão da disciplina, o que acontece? E isso aqui estava aqui no livro. Muito importante a rotina, os hábitos, os horários. Mas ele fala muito a questão dos hábitos. Então, tomar muito cuidado. A gente lembrar que é um novo tipo de criança, uma nova estrutura social que vai se formar. Então, mudar bastante aí a questão dos hábitos. Então, lembrar aqui, ó, que a função educativa, ela não é somente a de instruir, mas também de facultar o surgimento de hábitos edificantes, ou seja, o progresso moral e as crenças espirituais. Então, a gente, como educadores, como papais e mamães, a gente não pode pensar só em instruir. A gente tem que pensar também que a gente tem que instruir hábitos edificantes, certo? Então, assim, novamente aqui, o senso moral reside na alma. Tem mais algumas coisinhas para falar. Então, essas crianças, elas já vêm com a identidade da alma delas ativada, como eu já falei aqui mesmo anteriormente, que é o quê? O self frontalizado. É a sua energia da alma, a sua consciência da alma, ela já tem um domínio mais acentuado do ego. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Que se a gente, principalmente na primeira infância, dos 0 a 7 anos, a gente não fizer um processo de respeitar, de lidar com carinho, de usar esses meios de canalizar essa energia, se a gente não fizer esse processo, a gente pode acabar sufocando isso, e aí a criança construindo camadas do ego. Vem muito aqui a questão da criança passar por dores e sofrimentos, as necessidades não supridas, nutricional, de abrigo e de afeto. Se a criança não tiver suprida, ela pode correr o risco de ter um processo inverso, que é um processo onde ela vai abafando as camadas, ela vai criando camadas de ego para se proteger e vai abafando essa alma ativada, esse self frontalizado. Então, precisamos nós ativarmos a nossa identidade da alma para compreendê-las e para educá-las. Tá? Então, as crianças especiais, elas não devem ser reprimidas. Isso, inclusive, está no livro do Divaldo. Essa frase especificamente. As crianças especiais, elas não devem ser reprimidas, e sim esclarecidas. O que nos leva ao quê? Precisamos aprender a desenvolver a comunicação assertiva, a clareza na comunicação, compreender o temperamento dessas crianças. Então, entender que cada criança tem um jeitinho. E tá tudo bem, a gente não dá para querer que toda criança fale muito ou que toda criança fale pouco. A gente tem que entender a essência daquela criança, respeitar, e temos que, óbvio, foi falado aqui, a disciplina, os hábitos, os horários, tem que ter as regras e normas, porque isso também faz parte do desenvolvimento moral, certo? Então, a capacidade, entender, compreender o temperamento da criança, compreender a capacidade de sistema representacional da criança, então, de percepção dela, se ela é mais sinestésica, visual, auditiva, trabalhar o desenvolvimento das outras capacidades, certo? E aí eu trouxe uma dica aqui que eu me lembrei, que até uma influencer, Adriana Santana, comentou outro dia que ela faz com os filhos dela, que ela fez com a filhinha dela, que tinha muita timidez nas apresentações da escola, tudo, que se chama Sleep Talk,
que é o quê? É você ir na orelhinha esquerda do seu filho e você falar coisas para ele que é como se você fosse fazer uma hipnose mesmo, tá? Então, tomar muito cuidado com o que vai falar, que tem que ser sempre uma coisa positiva, edificante. Então, falar coisas positivas. Meu filho, você é uma criança que tem pleno controle da sua energia. Você é uma criança que utiliza a sua energia de uma maneira positiva. Você é uma criança inteligente, você é uma criança amada, você é muito bem-vindo nesse planeta. Hoje você é uma criança, hoje a sua alma está num corpo de criança, mas vai haver um processo de amadurecimento, de crescimento desse corpo. Tenha paciência, aceite esse processo, respeite esse processo e por aí vai. Você vai, à medida que vai evoluindo o seu corpo, o seu amadurecimento, você vai crescendo, você vai conseguindo se expressar cada vez mais. As mensagens que você traz no seu coração e que sua alma anseia expressar no mundo, mas talvez ainda não tenha chegado a hora. Você precisa ainda ter outras formações no plano físico, um outro reconhecimento de quem você é nesse sistema antes de você começar a sua expressão no mundo. Tá fazendo sentido para vocês? A Mari, você que tem uma criança assim, você vai me contar depois, me manda um áudio depois contando como é que é, o que fez sentido para você, se você tem alguma coisa a acrescentar, que eu sei que é possível que você esteja no carro agora e não consiga falar. Bom, continuando então. Então temos a dica do Sleep Talk e uma outra dica muito importante. Inner Game. Inner Game é olhar a criança nos olhos com convicção e manter os olhos bem firmes. Eu lembro que teve uma vez que o meu sobrinho, acho que ele tá com 5 aninhos, né? E a gente tava brincando, eu brinco muito de pintar e colar e desenhar e tal. E aí eu não sei, era alguma caneta, mas eu pedi pra ele me dar caneta. Sabe aquela coisa assim que a criança pega o negócio pra fazer birra? Eu olhei pra ele e falei assim, me dá essa caneta? E ele ficou olhando pra mim com aquela cara desafiadora. Eu falei assim, me dá essa caneta agora, por favor. Aí, e ele ficou olhando pra mim, e eu firme. Sabe o que eu percebi? Nessa hora, se você desvia o olhar, meu amor, já era. Já era. É olho no olho, tá? Outra coisa, o rapport. A criança tá abaixada, olha, o que acontece? Isso também é programação neurolinguística, tá? Aqui em cima a gente cria. Então, se a criança olhar para cima, ela tá indo para um racional. Para baixo é o sinestésico. Então, geralmente, quando a gente chora, o que a gente faz? A gente abaixa a cabeça, certo? Para cima, visual. A criança tá chorando, levemente levanta o queixinho dela e fala assim, olha aqui pra mamãe, amor. Olha aqui pro papai. Isso vai ajudar a sair daquele processo sinestésico que ele entrou aí automático, certo? Você quer colocar uma ordem, tem que falar de igual para igual. Dá uma baixadinha, olha a criança nos olhos, frente a frente. Isso vai criar um rapport. O que vai ver? Ela sabe que vimos aqui? Você vai ajudar a acalmar a arrogância da criança. Porque ela fala assim, pô, ele tá no mesmo nível que eu. Ele não tá lá em cima de mim, querendo mandar em mim querendo mandar em mim com aquele olhar de autoridade. Lembra que a gente viu? Não por acaso a gente viu aqui. O que atrasa esse processo? A revolta contra as autoridades, tá? Então, continuando aqui pra gente começar a finalizar, eu trouxe uma frase aqui. Uma frase do livro. Pais e filhos devem aprender a ver a si mesmos, bem como um ao outro, como seres milenares. Ou seja, tem que aprender a ver o seu filhinho e você mesmo e as pessoas da sua convivência como seres milenares. Então, os principais, na verdade são dois. Os dois principais tipos das crianças especiais. A criança índigo, então que é uma criança mais rebelde, porque ela já vem com um convite mais de romper, que é a primeira geração que veio dessas crianças, que veio lá entre 1980 e 2000. Então, o que acontece? O desbravador, ele já vem com o quê? Com aquele programa de eu vou chegar aqui, vou mudar tudo, eu vou chegar aqui nesse campo fechado, nessa mata fechada, e eu vou abrir essa mata aqui e eu vou desbravar essa mata. Então ele já vem com o quê? Com essa visão de romper. Então ele é um pouco mais rebelde porque ele já não quer aceitar as coisas como estão, certo? São crianças também muito intuitivas, tem um raciocínio muito aguçado, e se aborrecem facilmente, porque não tem paciência, certo? As crianças cristais, elas já são um pouquinho mais calmas,
elas já tendem a ser crianças menos rebeldes, mais introspectivas, e então aí tomar cuidado com o quê? Os diagnósticos que às vezes acontecem aí da síndrome do espectro autista, certo? Porque são crianças que também elas têm uma dificuldade aí para começar a falar cedo, então é possível sim que até os 3 anos elas não tenham desenvolvido completamente a fala. Qual é a dica aí? Fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Vocês não têm noção do que isso faz bem para uma criança. Eu estou falando porque eu conheço criança, Cristal, que tinha dificuldade de fala, foi fazer fono uma vez por semana. Vocês não têm noção do como isso ajudou no processo de alfabetização da criança. Eu, inclusive, acredito que o sistema educacional futuramente precisa ter aí nessa faixa, é que nessa idade ainda está no jardinzinho, no berçário, né? Mas a gente precisa começar a ter essa consciência que o aspecto fonoaudiológico da criança faz uma grande diferença, porque é óbvio, você vai articulando as palavras, você já está trazendo lá para o seu cérebro toda a questão de estímulo cognitivo, dos processos neurais que precisam ser construídos para a questão da alfabetização da criança, tá? Então, assim, existem diversos níveis de transtornos do espectro autista, então a gente tomar cuidado. Pode haver um nível leve? Pode haver, mas sempre tomar cuidado para buscar diversas opiniões de diversos profissionais, certo? Para que a gente não tenha também diagnósticos equivocados. Que mais? Então eu falei aqui da fonoaudiólogo, também são crianças muito gentis, amorosas. Novamente, gente, são crianças que têm o cérebro muito mais aberto, os processos neurológicos muito mais ativados. Então elas naturalmente são crianças que vão se incomodar mais com o som, vão ser crianças mais curiosas e vão ser crianças que vão gostar muito sinestésicas, porque é natural. Se você é mais intuitivo, uma criança que já está com um perispírito mais fluídico, então ele tem uma ligação mais sinestésica com a matéria. Então são crianças que vão querer o quê? Colinho, abracinho, amorzinho, beijinho, carinho. Novamente, toma cuidado, lembra das 3 necessidades das crianças. Muito importante, de suprir, nutrir a criança. Quer um abracinho? Vem no abracinho. Óbvio que se a criança tiver coisa feia, tiver feito coisa feia, você estiver dando bronca, não adianta querer ficar fazendo graça, porque aí já é malandragem e esperteza. Ah, não, vem aqui e me dá um abraço. Não, peraí, primeiro eu vou te dar bronca. Pra você aprender, vamos conversar, colocar você no cantinho do castigo. Então, assim, tem que educar também. Certo? Que mais? Então, a criança índigo, ela veio para abrir o caminho. A criança cristal, ela veio para consolidar. Ela veio para consolidar. A criança índigo, quando ela se torna um adulto, tem muitos adultos índigos, e muitos de nós somos índigos, tá? Não é nada assim extraterrestre. É uma questão de nível de consciência. O índigo, ele ainda tem como é que eu posso dizer? Um aspecto um pouco mais volúvel, ele ainda é um pouco mais influenciável. O cristal não. O que muitas vezes nós buscamos informação para aprender, lutamos aí para entender, o cristal para ele é muito claro, muito óbvio então ele já vem como o drive dele é esse. Eu não vim para mudar nada, eu vim para ser. Percebe a diferença? Eu sou isso nesse mundo. Então, olha que interessante. E aonde vem um pouquinho da rebeldia do cristal? Se eu sou assim e a verdade é alinhada com o que eu sou, olhando aí, né, em termos de essência já ativada, o mundo tá errado. O mundo tá errado. Olha que loucura. Interessante isso, né? Então, pra gente finalizar aqui, eu trouxe um pedacinho do Divaldo Franco e mais uma reflexãozinha rápida. Então o Divaldo fala assim: a tua missão na Terra é educar. E para educar tens necessidade de dar exemplos. Não se educa somente com palavras. Um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Sair da posição de progenitor e assumir a posição de mentor. Então ele vai até o bom exemplo vale mais que 1000 palavras. O resto eu completei aqui, ó. Então a gente tem que sair da posição de progenitor
E a gente tem que ir para a posição de mentor, de educador. Então, a gente tomar cuidado de achar que só o que educa é a escola. Não é. A educação moral, quem tem que dar, são os pais, são os tutores, são as pessoas que são responsáveis aí pela criança. E o que é o mentor? Sabedoria, discernimento e iluminação. Nessas 3 características, nessas 3 virtudes, a gente contém tudo. O que é sabedoria? É como eu uso o meu conhecimento, como eu aplico as minhas capacidades e talentos e habilidades. O que é o discernimento? Como que eu pondero o que é certo e errado? Como que eu pondero o que é bom e mal? Tá? E o que é a iluminação? É lembrar de toda a questão da espiritualidade, lembrar que a questão da vida eterna, toda a consciência dos diferentes níveis de matéria. E aí, gente, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo para poder educar nossos pequenos, para poder ensinar nossos pequenos e poder nutri-los em todas as necessidades deles da melhor e mais elevada maneira. Gostaram, gente? Comentem aí para mim o que vocês acharam. Quem estiver assistindo essa live gravada, lembre-se de deixar o seu comentário aí, como é que foi para você, tá bom? Vamos agora fazer a nossa meditação, vou tomar uma aguinha. Então, vamos relaxar, me contem depois o que vocês acharam, tá? Vamos respirando fundo, vamos enchendo o peito de ar. Vai sentindo os seus olhos ficando bem pesadinhos. Então você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai higienizando o seu cérebro, vai higienizando sua mente, vai higienizando todo o seu ser. E você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. Ouvindo o som da minha voz. Todo momento com pleno controle do seu corpo, concentrado cada vez mais no som da minha voz. Você respira fundo. Vai sentindo seus olhos ficando cada vez mais pesados agora. Cada vez mais pesados. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai reorganizando seus pensamentos, suas ideias. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício. E a todo momento você continua respirando e relaxando. Você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado, com pleno controle do seu corpo, você vai relaxando 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado, com pleno controle do seu corpo. Você respira fundo e relaxa. Vai sentindo o ar, então, higienizando a sua cabeça, seus olhos, seu ouvido. E vai descendo pelo seu pescoço, tronco, quadril. Mentalmente, você vai sentindo que os seus olhos mentais, os seus ouvidos mentais e a sua capacidade de sentir mentalmente vai se expandindo agora. Você respira fundo e relaxa. E agora você vai mentalmente imaginando as suas raízes de luz saindo da sola dos seus pés. 10 vezes mais concentrado nessa meditação agora, bem tranquilo, bem relaxado, tranquilamente. Vai sentindo as raízes atravessando o solo, e quanto mais elas atravessam o solo, mais você se concentra no som da minha voz nesta meditação. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para que você possa se concentrar ainda mais nessa meditação. Então você respira fundo e suas raízes vão descendo alegres e confiantes, como raízes de uma árvore forte, cheia de vida, que está bem aterrada mesmo. E você vai sentindo essas raízes vão chegando até o centro da terra. Diamante de luz, de pura energia vital. E vai subindo essa energia vital pelas suas raízes, passando pela sola dos seus pés, passando pelos seus joelhos, passando pelas suas coxas, vai iluminando todo o seu corpo, passando pelo seu quadril, vai subindo também pelas suas mãos, passando pelo seu cotovelo até os seus ombros. E a luz vai subindo por todo o seu abdômen, vai envolvendo todos os seus órgãos, purificando todos os seus órgãos físicos, mentais, emocionais, espirituais, perispirituais, suas vísceras.
vai limpando registros, toxinas, negativos e nocivos, vai subindo pelas suas costelas, seu coração, sua garganta, vai subindo pelo seu crânio, vai relaxando os músculos da sua face, vai envolvendo suas orelhas, vai envolvendo até o seu couro cabeludo. Então você respira fundo e vai sentindo essa energia gostosa, envolvendo todo o seu ser. Do topo da sua cabeça vai saindo como uma flor de luz que sai do topo da sua cabeça. Vai saindo uma flor de luz que sai do topo da sua cabeça, vai expandindo em volta do seu corpo. Vai expandindo em pura luz em volta do seu corpo. Você vai sentindo essa flor de luz crescendo, essa cúpula de luz à sua volta, e do seu coração vai saindo uma luz muito forte, muito intensa, que vai expandindo e vai passando além de você. Vai expandindo, você vai ficando com 10 metros de altura, 50 metros de altura, 200 metros de altura. Vai passando por luzes claras, escuras, luzes multicoloridas. E você vai atingindo camadas do solo, camadas do céu. E você vai crescendo em todos os níveis e aspectos. Vai vendo a sua casa ficando pequenininha, o seu bairro ficando pequenininho, seu país ficando pequenininho, todo o planeta Terra ficando pequenininho. Vai expandindo. E aí você vai sentindo como se você estivesse indo para o espaço. Vai olhando para o espaço, vai vendo as estrelas, vai vendo as galáxias. Você vai subindo cada vez mais. Vai vendo o planeta Terra pequenininho lá, sistema solar pequenininho, Via Láctea pequenininho. Vai respirando fundo. E você vai subindo cada vez mais. Passando por luzes claras, escuras, luzes multicoloridas. Você vai passando agora, acessando um portal de luz branca iridescente. Energia do Criador de tudo que há, pura luz branca. E você vai atravessando esse portal. E você vai sentindo essa luz descendo pela sua pineal, pelos seus circuitos neurais. Vai relaxando a sua mente. Vai relaxando sua cabeça, relaxando seus olhos, sua boca, seu pescoço, seus ombros, seu tronco. Vai relaxando todo o seu corpo com essa luz. Vai sentindo essa luz te iluminando plenamente. E a gente vai fazer agora um processo de libertar camadas do seu ego para que você possa acessar cada vez mais o seu self, cada vez mais a identidade da sua alma. Então você vai fazendo um processo. Vai se mentalizando como se você tivesse diversas cascas, diversas camadas. Como quando a gente joga uma pedrinha numa lagoa e a gente vê todos aqueles movimentos circulares. E você vai agora libertando, como se fosse craquelando mentalmente as suas cascas, vai craquelando e você vai libertando agora do seu corpo mental todas as suas ansiedades, angústias, toda a sua apatia, todos os momentos de apatia vão sendo libertados e cancelados imediatamente do seu campo mental. Vai sentindo como se o seu corpo tivesse várias fatias fininhas limpando, saindo essas nódulas. A partir de agora, todas as suas ansiedades, angústias e apatias, todos os registros de ansiedade, angústia e apatia estão imediatamente cancelados. Você respira fundo e você vai sentir agora que todas as suas ansiedades, angústias e apatias estão completamente cancelados agora. Você respira fundo, vai sentindo o seu corpo mental, a sua parte mental relaxada, um sentimento gostoso de paz nos seus pensamentos. Você, a partir de agora, começa a ter pensamentos de que talvez não foi tão doloroso quanto você imaginou. Talvez não foi tão ruim quanto você imaginou. Você começa a acolher as suas dores e feridas de uma maneira leve e se perdoar e perdoar o próximo cada vez mais a partir de agora.
você começa a acolher as suas dores e feridas de uma maneira leve, se perdoando e perdoando o próximo, as pessoas que te feriram e te machucaram a partir de agora. Então você respira fundo, vai sentindo como é natural ser do bem, é natural agir pelo bem. Então você respira fundo. E agora você vai sentindo uma nova camada que vai craquelando aí, que é o seu corpo emocional. A gente vai tirando agora do seu corpo emocional, vai sentindo como se fosse blocos de energia, massas, assim, nuvens de energia que vão saindo do seu chakra raiz, do seu abdômen, da base da sua coluna, do centro do seu peito, da sua garganta, no meio dos seus olhos, no topo da sua cabeça. Então você vai aí libertando do seu campo emocional todos os medos, sofrimentos, todas as dores que você sentiu e pesaram tanto, todo o seu estresse, toda a necessidade de carregar todas as cargas vão sendo imediatamente cancelados agora. Vai percebendo as diversas camadas do seu corpo, do seu ego, vão saindo agora, as dores, sofrimentos, respirando fundo, você vai acessando agora o centro do seu peito, o jardim da sua alma, e você vai mentalmente caminhando pelo jardim da sua alma, até você começar a ver que na sua frente vai se apresentar uma tela, onde você vai ver uma situação da sua criança, machucada e ferida. Lembrando que você tem pleno controle do seu corpo, eu estou com você aqui e agora. Você vai lá resgatar a sua criança. Vá para a cena da sua criança machucada e ferida, com o pleno controle do seu corpo, com o pleno controle do que você está visualizando agora. Você respira fundo, você vai para essa cena, você vai, mentalmente com as suas mãos, você vai retirar essa criança dessa cena e você vai colocá-la no seu coração, no fundo do seu coração, no lugar mais puro do seu coração. Então você vai abraçar a sua criança e vai dizer a ela: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você acolhe, abraça, integra essa criança. Perceba que você, criança, olha para si e vê que valeu a pena. Então você agora vem seguindo com a sua alma mais pura, com a sua criança acolhida, com o seu corpo mental, o seu corpo físico mais liberados, mais leves. E agora a gente vai trabalhando o nosso corpo espiritual, a nossa ativação. Então, mentalmente aí no jardim da sua alma, vai abrindo o vórtice de luz do centro do seu peito, vai sentindo a presença do seu anjo de guarda ao seu lado. Nesse vórtice de luz, nós vamos vendo a presença do Mestre Jesus. Mestre Jesus que vem trazendo para ti um livro sagrado, que é o livro da sua vida, é o manual do seu self, da sua alma, da ativação da identidade da sua alma, da expressão da sua missão de vida, do seu plano de vida. Esse livro contém tudo para você, tudo, 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 tudo. É o manual do caminho de autoconhecimento, é o manual de curar suas feridas interiores, é o manual de você se libertar e virar muitas páginas da sua vida a partir de hoje. Então você vai respirando fundo e o Mestre Jesus vai te entregar esse livro. Ele vai te entregar esse livro, você vai receber esse livro e você vai trazer esse livro para o seu coração. Você traz esse livro para o seu coração e você vai agora sentindo ele se tornando pura luz, expandindo por todo o seu corpo agora. Você respira fundo.
Vai sentindo esse livro expandindo por todo o seu corpo agora. E você vai percebendo que a partir de hoje, todas as células, moléculas, elétrons dos seus corpos, todo o seu DNA, seu material genético, está totalmente ativado e alinhado com a identidade da sua alma, livre de caprichos, vaidades, orgulhos e paixões do ego, totalmente livre. A partir de agora, você respira fundo e vá sentindo que você já tem a identidade da sua alma ativada. E vão se movimentar pessoas e situações, vão se criar meios e condições para que você consiga acessar ainda mais a sua identidade da alma, curar ainda mais a sua criança interior. Você respira fundo, trazendo uma nova vida para você agora. E você vai caminhando convicto pela estrada da vida, pela estrada da verdade de Deus. E você vai caminhando convicto por essa estrada, muito feliz, muito convicto. Lá na frente vai ter uma porta que vai te levar para um novo ambiente, um ambiente no seu futuro, aonde você realiza, onde você recebe a transformação de tudo que você manifestou ao longo dos próximos dias, de positivo, da expressão da sua alma, do seu propósito, da sua vida. Então você vai abrindo uma porta aí à sua frente, que vai te levar para o seu futuro. É seguro, você tem pleno controle do seu corpo. Vá sentindo, vá vendo, ouvindo, vá percebendo o que é que tem de diferente nesse futuro. O que é que tem de diferente nesse futuro? Então você respira fundo, vai observando imagens, sons, sensações. Vai observando qual é a roupa que você está vestindo nesse momento. Vá sentindo esse momento futuro. E mentalmente você vai trazendo ele para o seu coração. Você traz ele para o seu coração e permite que ele já faça parte presente de todo o seu ser. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você começa a manifestar cada vez mais essa nova realidade, vai se formatando no plano material da sua vida, porque já faz parte do seu plano mental, do seu plano físico. E agora essa nova realidade vai sendo amorosamente gravada no seu perispírito, fluidificando o estado de matéria do seu perispírito, tornando-o mais leve, mais sutil. Eu vou contar até 3, e somente no 3 você vai abrir os olhos. 1, você vem retornando com uma energia gostosa de realização, de poder, de construção. 2, um sentimento de que a vitória já é sua. Você só precisa viver cada dia e construir e executar as causas que vão te levar a essa vitória. E 3, você vai abrindo os olhos, feliz, para viver uma nova e elevada vida a partir de agora, com a sua alma mais leve, mais ativada, mais livre. Como é que vocês estão se sentindo, gente? Me contem. Vai retornando, vai abrindo os olhos, mexendo os pés e as mãos. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de comentar como é que foi para você. Quero lembrá-los que também, quem estiver assistindo gravado, eu tenho atendimentos que eu faço de consultoria com as terapias integrativas, tem a mentoria que eu faço, que a gente traz aí algumas ferramentas de coach, trabalho também com a hipnose unido com as terapias, é bem bacana, inclusive estou reformulando, trazendo mais alguns conceitos, e lembrar também que faço aí esse tipo de palestras, de divulgação de conteúdo também, faço esse tipo de serviço. Quem tiver interessado é só entrar em contato comigo. Então vamos ler aqui nossa última leitura. A gente vai falar sobre o minuto que você está vivendo agora é o mais importante de sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos.
O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Olha só. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para o seu aperfeiçoamento. Então a gente começa a entender o porquê dessas mensagens. Por que dessas mensagens? Por que eu tenho que aproveitar para o meu aperfeiçoamento ao máximo possível? Então agora a gente entendeu aqui a gente está começando a entender, porque o aperfeiçoamento é o que vai fazer a nossa alma evoluir, e é o objetivo principal que nós estamos aqui. E olha que interessante, a gente fica nessa dinâmica de videogame, na Matrix, né? E a gente acaba que às vezes passa quase que uma vida inteira e não cumpre, né? O processo que a gente tinha que cumprir para nossa evolução moral. Ah, mas eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa honesta, pago as contas em dia, sou uma pessoa bondosa. Sim, mas tem também a questão da consciência, da expansão de consciência, da visão da vida eterna. E mas eu acredito que a vida é eterna, mas tem que ir além. Tem que ir além. A compreensão, ela vai além. Então é isso que a gente vai fazendo em cada uma dessas maratonas. Além, claro, da questão da mente. Eu já, de novo, tô aqui querendo fazer uma live de performance. Eu acredito que depois dessa maratona vai sair. Porque eu tô me sentindo mais focada também, tô me sentindo mais natural, né? A gente vai fazendo os processos. Eu tô me sentindo mais engajada, digamos assim. Na verdade, gente, vou falar bem a verdade pra vocês, tá? Eu também tenho meus desafios. Só que eu tô numas, assim, de fazer. Não importa o que estiver acontecendo, eu vou dar um jeito de me virar e fazer. Então, a outra maratona, eu fiquei, assim, muito bodeada depois que acabou. Eu fiquei meio mal mesmo. Parece que criou um vazio, sabe? Então, nessa eu falei, não vou deixar isso acontecer de novo. Então, muito provavelmente, eu vou tirar uma semana de férias para dar uma descansadinha. E aí, depois a gente começa com live uma vez por semana para continuar falando do espiritismo. E uma vez por semana para falar sobre mentalidade e performance. Porque hoje a gente entende. A gente precisa começar a trabalhar essa parte dos processos de aprendizagem. A gente precisa começar a conhecer mais o cérebro, as funcionalidades do cérebro e trabalhar isso nas meditações também para a gente começar a ativar mais. Tá bom? Um beijo grande, amo vocês, maravilhoso dia aí, ó. Até amanhã, às 6 horas. Espero vocês aqui. Lembrem-se de comentar como é que foi pra vocês, o que vocês acharam, se vocês gostaram. Estarei aguardando, tá bom? Beijo!